Mulheres pastoras ou pregadoras? O que a Bíblia diz sobre as mulheres no ministério? Talvez não haja assunto mais debatido nas igrejas hoje do que a questão das mulheres servindo como pastoras e pregadoras no ministério. Por este motivo, é muito importante que não se seja esta questão como uma competição entre homens e mulheres. Há mulheres que acreditam que mulheres não devam servir como pastoras e que a Bíblia coloca restrições ao ministério das mulheres. E há homens que creem que as mulheres possam servir como pregadoras e que não haja restrições quanto à atuação das mulheres no ministério. Esta não é uma questão de machismo ou discriminação. É uma questão de interpretação bíblica. A palavra de Deus proclama: a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2, do 11 ao 12. Na igreja, Deus designa papéis diferentes a homens e mulheres. Isto é resultado da forma como a humanidade foi criada. 1 Timóteo 2,13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Deus, através do apóstolo Paulo, restringe as mulheres de exercerem papéis de ensino ou autoridade espiritual sobre os homens. Isto impede as mulheres de servirem como pastoras, o que definitivamente inclui pregar, ensinar e ter autoridade espiritual sobre os homens. Há muitas objeções a esta visão de mulheres no ministério. Uma objeção comum é que Paulo restringe as mulheres de ensinar, porque no primeiro século as mulheres tipicamente não possuíam uma educação formal. Entretanto, 1 Timóteo 2, do 11 ao 14, em nenhum momento menciona a posição acadêmica. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se a educação formal constituísse uma qualificação para o ministério, a maioria dos discípulos de Jesus provavelmente não teria sido qualificada. Uma segunda objeção comum é que Paulo restringiu apenas as mulheres de Éfeso de poder ensinar. 1 Timóteo foi escrito a Timóteo, o qual era pastor da igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso era conhecida por seu templo a Ártemis, a falsa deusa greco-romana. As mulheres eram autoridade na adoração a Ártemis. Entretanto, o livro de 1 Timóteo em momento algum menciona Ártemis, tampouco Paulo menciona a adoração a Ártemis como a razão para as restrições em 1 Timóteo 2, do 11 ao 12. Uma terceira objeção comum é que Paulo estivesse se referindo apenas a maridos e esposas, não a homens e mulheres em geral. As palavras gregas em 1 Timóteo 2, 11 e 14 poderiam se referir a maridos e esposas. Entretanto, o significado básico das palavras se refere a homem e mulher. Além disso, as mesmas palavras gregas são usadas nos versículos 8 a 10. Apenas os maridos devem levantar as mãos santas em oração sem iras ou contendas, no versículo 8. Somente as esposas devem se vestir com recato, com boas obras e adoração a Deus, versículos 9 e 10. Claro que não. Os versículos 8 a 10 se referem claramente a homens e mulheres em geral, não apenas a maridos e esposas. Não há nada no contexto que possa indicar uma mudança para maridos e esposas nos versos 11 ao 14. Mais uma objeção frequente a esta interpretação sobre mulheres no ministério é em relação a mulheres que ocupavam posições de liderança na Bíblia, principalmente Miriam, Débora e Hulda no Antigo Testamento. Ministério pastoral de mulher no Antigo Testamento era para pastorear ovelhas e não pessoas. Esta objeção falha em perceber alguns fatores relevantes.
Primeiro, Débora era a única juíza entre 13 juízes homens. Hulda era a única profeta mulher entre dúzias de profetas homens mencionados na Bíblia. A única ligação de Miriam com a liderança era por ser irmã de Moisés e Arão. As duas mulheres mais importantes do tempo dos reis foram Atalia e Jezabel, péssimos exemplos de boa liderança feminina. Mais importante ainda, porém, a autoridade das mulheres no Antigo Testamento não é relevante para a questão. O livro de 1 Timóteo e as epístolas pastorais apresentam um novo paradigma para a igreja, o corpo de Cristo, e esse paradigma envolve a estrutura de autoridade para a igreja, não para a nação de Israel ou de qualquer outra entidade do Antigo Testamento. Argumentos semelhantes são feitos usando Priscila e Febe no Novo Testamento. Em Atos 18, Priscila e Áquila são apresentados como ministros fiéis de Cristo. O nome de Priscila é mencionado primeiro, talvez indicando que fosse mais importante no ministério do que o seu marido. No entanto, Priscila em nenhum lugar é mencionada como participando de uma atividade ministerial que estivesse em contradição com 1 Timóteo 2, do 11 ao 14. Priscila e Áquila trouxeram Apolo à sua casa e o discipularam, explicando-lhe a palavra de Deus com mais precisão. Atos 18, 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Em Romanos 16, 1, mesmo que Febe seja considerada uma diaconisa, ao invés de serva, isto não indica que fosse uma mestra ou líder na igreja. Recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Romanos 16, 1. Apto a ensinar é dado como uma qualificação aos presbíteros, mas não aos diáconos. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Tito 1, do 6 ao 9. Os anciãos, bispos, diáconos são descritos como maridos de uma só esposa, um homem cujos filhos creem e homem digno de respeito. É bem claro que essas qualificações se referem a homens. Além disso, em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13 e Tito 1, do 6 ao 9, apenas pronomes masculinos são usados para se referir a anciãos, bispos, diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé, numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governe bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso
tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A estrutura de 1 Timóteo 2, do 11 ao 14, torna a razão perfeitamente clara. O verso 13 inicia com porquê e dá o motivo do que Paulo afirmou nos versos 11 e 12. Porque não devem as mulheres ensinar ou ter autoridade sobre os homens? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Este é o motivo. Deus criou Adão primeiro e depois criou Eva para ser uma auxiliadora de Adão. Esta ordem da criação tem aplicação universal na família, Efésios 5, 22 ao 23, e na igreja. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O fato de Eva ter sido enganada também é dado como razão para as mulheres não poderem servir como pastoras ou ter autoridade espiritual sobre os homens. Isto leva alguns a crerem que as mulheres não devam ensinar por serem mais facilmente enganadas. Este conceito é discutível, mas se as mulheres forem mais facilmente enganadas, por que deixar que ensinassem crianças, que são facilmente enganadas, e outras mulheres, que supostamente são mais facilmente enganadas? Não é isso o que diz o texto. As mulheres não devem ensinar ou ter autoridade espiritual sobre os homens, porque Eva foi enganada. Como resultado, Deus deu aos homens a autoridade primária de ensinar na igreja. As mulheres são excelentes em dons de hospitalidade, misericórdia, ensino e ajuda. Muito do ministério da igreja depende das mulheres. As mulheres na igreja não são restritas do ministério de orar em público ou profetizar, 1 Coríntios 11:5, apenas de exercerem autoridade de ensino espiritual sobre os homens. A Bíblia, em lugar nenhum, faz restrições quanto a mulheres exercendo os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, as mulheres, assim como os homens, são chamadas a ministrar aos outros, a demonstrar o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 ao 23, e a proclamar o Evangelho aos perdidos, Mateus 28, do 18 ao 20, Atos 1, 8, 1 Pedro 3, 15. Deus ordenou que somente homens servissem em posições de autoridade, de ensino espiritual na igreja. Isto não é porque os homens sejam necessariamente melhores professores, ou porque as mulheres sejam inferiores ou menos inteligentes, o que não é o caso. É simplesmente a maneira que Deus designou para o funcionamento da igreja. Os homens devem dar o exemplo na liderança espiritual, em suas vidas e através de suas palavras. As mulheres devem ter um papel de menos autoridade. As mulheres são encorajadas a ensinar a outras mulheres. Tito 2, do 3 ao 5. A Bíblia também não restringe as mulheres de ensinarem crianças. A única atividade que as mulheres são impedidas de fazer é ensinar ou ter autoridade espiritual sobre homens. Isto logicamente inclui mulheres servindo como pastoras. Isto não faz, de jeito algum, com que as mulheres sejam menos importantes, mas, ao invés, dá a elas um foco ministerial mais de acordo com o dom que lhes foi dado por Deus. Que Deus o abençoe.